paz, meus queridos. Bom dia na presença gloriosa de Jesus. Que mais um dia o Senhor venha com a sua palavra para nos instruir, para nos capacitar para tudo aquilo que nós temos para realizar em prol da sua obra, em prol do povo que ainda anda sem conhecer o Senhor. E hoje eu quero meditar com vocês nesse estudo o meio como Deus utilizou para chamar Moisés, para libertar o povo de Israel que estava escravo lá no Egito. E nós podemos ver aqui em Êxodo, no capítulo 4, que Deus concede poderes a Moisés. E disse: Moisés respondeu: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou e o bordão virou uma semente e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-a pela cauda. Estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou novamente um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas durante esse período, Moisés continuava dando desculpas, dizendo que era pesado de boca, pesado de língua, que ele nunca fora eloquente e não sabia se comunicar direito. E o Senhor disse para ele: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Meus irmãos, é importante nós perceber que desde o princípio da história sagrada, Deus usa pessoas para a realização da sua obra. E hoje continua igual. Deus quer pessoas como eu e você para realizar a sua obra aqui na terra, para anunciar as boas novas da salvação. Não tirar pessoas de prisões, talvez, mas tirar pessoas das trevas, dos vícios, das doenças, de outras armadilhas que Satanás faz para prender as pessoas. Aqui nós vemos também que para início desse grande projeto divino da caminhada dos filhos de Israel do Egito rumo à terra prometida, Deus convocou um homem que se tornou um elemento chave durante essa caminhada de 40 anos ali pelo deserto. Esse homem foi Moisés. Apesar de todas as desculpas que ele deu aqui que nós lemos, Deus foi com ele. Na caminhada do povo de Deus hoje, o Senhor conta comigo e o Senhor conta com você também. A sua participação é muito, muito importante. Queridos, há algo que tem impedido você de aceitar o compromisso de um envolvimento maior, mais produtivo, junto ao povo que caminha? Como você tem respondido ao chamado de Deus? Como você tem se posicionado frente ao propósito que Deus tem com a tua vida? Conforme nós lemos aqui e vendo também o capítulo 3 de Êxodo, esse contexto do chamamento de Moisés é estranho. Ele se encontra lá no Monte Horebe, chamado Monte de Deus, pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro. E num determinado momento nós vemos aqui que um estranho fenômeno de uma sarça que ardia no fogo, mas não se consumia, chamou a atenção de Moisés e do meio do fogo lhe apareceu o anjo do Senhor. Isso nós podemos ler no capítulo 3, do verso 1 em diante, você pode ler isso. E em seguida, nós vemos que o Senhor se dá a conhecer a Moisés. Deu a entender para ele o que estava acontecendo, revelou a ele o seu plano de libertação dos filhos de Israel do Egito, se mostrou o seu Deus, o Deus libertador. E depois de conhecer os planos de Deus, Moisés começa a recuar.
Mostrou várias desculpas para não se envolver nessa grande e desafiadora missão. Diz que não tinha condições de falar, que era fraco, que era pesado de boca e de língua, que teria que enviar outra pessoa, mas não ele. A preocupação que Moisés tinha era quanto aos recursos dele para realizar uma tão importante missão. Nós vemos que a saída do povo de Deus lá do Egito já estava nos planos de Deus. A ida de Moisés ao Egito estava nos planos de Deus. Tudo estava incluído na divina providência para que a caminhada do povo se iniciasse. Moisés tinha que entender isso. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Nós tomando aqui por base esse contexto todo do chamamento de Moisés se posicionar, de Deus falar com Moisés na sarça ardente, ali todo esse trajeto, essa história dele ter que caminhar com os filhos de Israel, nós aprendemos, queridos, que nas experiências da caminhada, Deus utiliza os nossos recursos. Moisés era um homem muito experiente. Nós sabemos através da leitura da Bíblia que ele já havia passado 40 anos no Palácio Real, onde ele adquiriu muito conhecimento. E nós podemos ver em Atos 27 e 22 que diz: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Aqui diz que ele era poderoso em suas palavras e obras. Mas para não assumir a missão, ele inventou uma série de desculpas. Quantas vezes eu e você agimos do mesmo modo? Deus nos conhece, sabe do que somos capazes de fazer para a sua obra e nós nos menosprezamos, dizendo que não somos capazes, quando é Ele que está conosco no controle de todas as coisas. Outros 40 anos em sua vida, Moisés passou em Midian, que é uma região situada no deserto da Arábia, onde ele também aprendeu os segredos da vida no deserto. E nós podemos ler em Atos 7:23 que ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. E complementando no verso 30, diz que completados mais 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Deus estava se manifestando a Moisés. E ali nós percebemos que já são 80 anos, com muita experiência de vida, e ali Moisés recebe o chamado de Deus. Certamente essa experiência que ele possuía anteriormente no palácio, no deserto, Deus providenciou para ele. É interessante nós notarmos, meus queridos, que quando o Senhor se apresentou a Moisés, ele não fez menção a essa experiência. Apenas perguntou-lhe: que é isso que tens nas mãos? E Moisés respondeu: uma vara. Mas que utilidade poderia ter uma vara diante de um movimento libertacionista tão grande como seria o Êxodo? Aparentemente, irmãos, a vara era um recurso muito pequeno, mas era o que Moisés tinha naquele momento. Ele só não sabia que essa vara haveria de ser um instrumento amplamente utilizado no Egito e durante sua longa caminhada com esse povo. Queridos, é preciso entender que Deus utiliza nossos recursos, por mais insignificantes que pareçam para nós, por mais insignificantes que pareçam, ou por mais insignificantes que os outros os considerem. Deus sabe o que fazer com aquilo que você tem em mãos, com os teus dons, tuas habilidades. Deus tem um projeto com cada um de nós. E nós vemos que ali, além da experiência de Moisés, a Bíblia também fala de um jovem que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E veja a multiplicação que aconteceu. Nós vemos em outra
situação uma viúva pobre que tinha apenas 2 moedinhas. E o que o Senhor falou a respeito dela? A maior oferta, pois ela deu tudo. Então nós aprendemos com isso que nas experiências da caminhada, Deus aperfeiçoa nossos recursos. Deus vai aperfeiçoando ao longo da caminhada de acordo com aquilo que Ele deseja realizar através de nós. E nós vemos aqui que os versículos 13 e 4 apresentam esse aperfeiçoamento do modesto recurso que Moisés tinha em mãos. Agora, a vara já não era mais um simples pedaço de madeira. Ela foi aperfeiçoada, transformando-se num poderoso instrumento de comunicação do poder de Deus, o que levaria o povo a acreditar que o Senhor tinha sim aparecido a Moisés. Meus irmãos, o recurso que Moisés tinha agora era um recurso aperfeiçoado. Em seu diálogo, em sua conversa com Deus, Moisés alega que ele é imperfeito em si, tratando de comunicação, mas Deus contesta Moisés e se dispõe a aperfeiçoar a sua comunicação, garantindo que ele seria com a sua boca e que ele ia ensinar exatamente o que ele deveria falar. Nós vemos, folheando a nossa Bíblia, que Isaías, Jeremias, também ao serem convocados por Deus, sentiram-se tão imperfeitos e incapacitados para a missão, sentiram-se tão fracos e acharam que não tinham condições mais. Ao longo da caminhada, eles foram aperfeiçoados pelo próprio Deus. Diante dos desafios da caminhada hoje, diante das nossas limitações, devemos entender de que o Deus que convoca, Ele conhece todas essas deficiências, conhece todas as nossas fraquezas, e exatamente por isso Ele vai aperfeiçoando os nossos recursos, os nossos dons, as nossas habilidades durante a caminhada. O Senhor só quer que você diga: eis-me aqui, disposto estou a te servir. Nas experiências da caminhada, Deus concede outros recursos. Ele vai acrescentando, pois Ele é o Deus da multiplicação. Além dessa vara poderosa, Moisés dispunha de outro recurso, que era a lepra que surgia da sua mão quando ele metia no peito e que desaparecia instantaneamente quando ele tornava depois a metê-la no peito. Se isso não fosse suficiente para fazer o povo acreditar que a missão de Moisés era divina, Deus concederia outro recurso, e mais outro, e mais outro. E nós podemos ler na Bíblia que Deus lhe deu o poder de transformar a água em sangue. Esses recursos extraordinários que Deus foi acrescentando na vida de Moisés seriam as credenciais de Moisés para realizar a obra para a qual o Senhor o havia chamado. Porém, nós podemos ler na Bíblia que se Faraó não desse ouvidos, atenção àquilo que Moisés estava pedindo, Deus ia conceder mais outros sinais, e concedeu. Porque se nós vamos ler um pouco adiante, nós vamos ver que Ele lhe deu o poder para fazer aparecer e desaparecer rãs, piolhos, moscas, pestes, úlceras, chuvas de pedras, gafanhotos, poder para dividir o mar lá no deserto além, e mais adiante para tirar água da rocha. Tudo isso Deus foi acrescentando na vida de Moisés, para que possa suprir as necessidades do seu povo. Assim Deus vai fazendo com você. Deus vai te capacitando, Deus vai te aperfeiçoando, Deus vai multiplicando os dons e habilidades que você tem, vai transformando em poder à medida de que você necessita para realizar a sua obra. Por falta de recursos,
Moisés não deixaria de ir ao Egito para começar a caminhada com o povo de volta à sua terra, pois Deus ia prover tantos quantos fossem necessários dons para que a tarefa que ele estava pedindo fosse concluída com sucesso. Moisés não teve facilidade em fazer o que Deus disse para fazer. Havia dias em que ele se sentia sem esperança, cansado, desanimado, assim como eu e você tem dias que nós estamos. Tem dias que acordamos e não temos vontade de sair da cama. Não estamos tão alegres, eufóricos, até estamos sem esperança, desanimados. Ali nós vemos que isso aconteceu quando o faraó se tornou mais e mais brutal com o povo de Israel. Muitas vezes eu e você também temos sido atingidos pelo inimigo das nossas almas, que muitas vezes usa circunstâncias ou até pessoas para nos desanimar, para nos afrontar, para nos caluniar. Você não está só. Entrega nas mãos de Deus e continua a caminhada que o Senhor propôs para a tua vida, pois Ele vai te capacitar, te fortalecer e te animar. Em certo momento nós vemos que ele estava desanimado e ele voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Nós podemos ver isso no capítulo 5. Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado o teu povo e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Ele estava triste, mas Deus havia planejado tudo. Mesmo quando as coisas se tornaram difíceis, Moisés clamava a Deus. E no final da tarefa, Moisés foi vitorioso com Deus. É o mesmo Deus que você serve. Você pode passar por situações difíceis. Na tua vida, muitas vezes as coisas podem até sair do controle. Às vezes não entendemos o que está acontecendo, especialmente quando nós enfrentamos incertezas, inseguranças, afrontas, perseguições. Não sabemos se algo vai dar certo ou não. E assim como Moisés, nós só precisamos ser fiéis. Então, meu querido irmão, minha irmã, seja fiel a Deus. Ouça e siga o seu comando. Ele nunca nos dará um desafio que nós não possamos lidar. Ele estará te capacitando, Ele estará transformando, Ele estará prosperando na tua vida e acrescentando tudo o que necessitas para realizar a obra que Ele pôs em tuas mãos, para realizar essa obra com excelência. O que fica para nós pensar no dia de hoje é: será que temos contado hoje apenas com os nossos limitados recursos naturais? Ou temos experimentado o aperfeiçoamento e a concessão de recursos extraordinários e sobrenaturais da parte de Deus? Quando Deus nos chamou, apesar das nossas fraquezas e limitações, dizemos sim para Deus? Para que Ele, durante a caminhada, vá acrescentando recursos, vá aperfeiçoando nossos dons e habilidades, para que nós possamos realizar essa missão que Ele colocou em nossas mãos? Essa é a meditação que fica para o dia de hoje. Que eu e você possamos ser como Moisés, porque hoje há muitos presos, hoje há muitos cativos, doentes, machucados, infelizes, revoltados, presos nas garras de Satanás, que nós, como povo de Deus, precisamos nos posicionar para libertar
e trazê-los à verdadeira luz que é Cristo. Deus conta com você. Seja fiel a Ele. E que Deus possa te usar de uma maneira sobrenatural nessa tua missão. Em nome de Jesus.